O cheiro de antisséptico e o grito distante das bombas eram a trilha sonora constante da vida de Lena. Seus dias se resumiam a gaze, soro e o olhar de desespero nos olhos dos soldados que chegavam, feridos e quebrados, ao hospital de campanha. Nos arredores de Saint-Lô, Lena, uma enfermeira com nervos de aço e um coração que se recusava a endurecer, era uma figura de luz em meio à escuridão da Segunda Guerra. Seus cabelos loiros, geralmente presos em um coque apertado, teimavam em soltar-se em mechas rebeldes, e seus olhos azuis, embora cansados, carregavam uma centelha de esperança inabalável. Foi em uma noite chuvosa, com o som da artilharia mais próximo do que o habitual, que ele chegou. Klaus, um soldado alemão com a patente de sargento, trazido por outros camaradas em uma maca improvisada. Uma bala de fuzil havia perfurado seu ombro, e ele estava pálido, mas consciente. Seus olhos, de um castanho intenso, encontraram os de Lena no momento em que ela se debruçou sobre ele. Havia algo neles, uma mistura de dor, desafio e uma estranha calma que a fez parar por um instante, antes de seus instintos profissionais assumirem o controle. Sargento, consegue me ouvir? Ela perguntou, sua voz suave, mas firme, enquanto cortava a farda ensanguentada. Ele gemiu, mas assentiu. Sim, enfermeira. A voz dele era rouca, mas tinha um tom que reverberou dentro dela. Lena trabalhou com a eficiência de quem já havia feito aquilo centenas de vezes. Limpou a ferida, desinfetou, estancou o sangramento. Enquanto costurava, seus dedos ágeis roçaram a pele quente dele. Uma pequena, quase imperceptível, corrente elétrica percorreu seu braço. Ela ignorou. Tinha que ignorar. Ele era um soldado inimigo, ela uma enfermeira. As linhas eram claras, definidas pela guerra. No entanto, nos dias que se seguiram, as linhas começaram a embaçar. Klaus era um paciente diferente. Não reclamava, não pedia favores. Observava. Seus olhos o seguiam, enquanto ela se movia pela enfermaria, cuidando dos outros. Às vezes, quando o movimento diminuía, eles trocavam algumas palavras. Sobre a chuva, sobre a comida insossa do hospital, sobre nada e tudo ao mesmo tempo. Você nunca sorri, enfermeira? Ele perguntou um dia, enquanto ela trocava seu curativo. O ombro ainda doía, mas ele já conseguia mover o braço. Lena virou-se para ele, surpresa. Há pouco o que sorrir aqui, sargento. Talvez, mas, mesmo assim, um sorriso faria diferença. Ele a olhou com uma intensidade que a desarmou um pouco. Lena sentiu um calor subir pelo pescoço. E você? Já viu a guerra de perto, e ainda tem essa calma? Klaus deu um pequeno sorriso, um vislumbre de algo travesso em seu rosto marcado pela fadiga. É uma escolha, enfermeira. Escolher ser engolido pelo caos, ou tentar encontrar um pouco de paz, mesmo que seja por um instante. Aquelas palavras ficaram com ela. Aquele homem, um soldado do lado errado da guerra, parecia ver o mundo com uma profundidade que a surpreendia. As semanas se transformaram em um mês. A ferida de Klaus estava cicatrizando bem, e a perspectiva de ele retornar ao fronte se tornava cada vez mais real. E a cada dia, a tensão entre eles aumentava. Não era apenas a tensão da guerra, mas uma outra, mais íntima, que se construía nos olhares trocados, nos toques acidentais, nas conversas sussurradas, quando a enfermaria estava vazia. Uma noite, durante um apagão causado por um bombardeio próximo, a enfermaria mergulhou na escuridão. O pânico começou a se espalhar entre os feridos, mas Lena manteve a calma, usando uma lanterna querosene para iluminar o caminho. Ela parou ao lado do leito de Klaus. Está tudo bem? Ela perguntou, a luz da lanterna iluminando seu rosto. Estou bem. Você está? A preocupação na voz dele era genuína. Lena acenou com a cabeça. Sim. Ela se ajoelhou ao lado da cama dele, verificando se estava tudo em ordem. O ar estava pesado com a ameaça e o cheiro de fumaça. Ele estendeu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela. Seus dedos eram ásperos, mas o toque era incrivelmente suave. Você é um anjo, Lena. O apelido a pegou desprevenida. Ninguém a chamava de Lena no hospital. Era sempre enfermeira. O coração dela deu um salto. Ela não conseguiu mover-se. A mão dele deslizou para a nuca dela, e seus dedos se embrenharam nos fios de cabelo soltos. Klaus. Ela sussurrou, sua voz um fio. Ele se inclinou, e na escuridão parcial, seus lábios encontraram os dela.
Foi um beijo hesitante no início, carregado de todo o medo e a incerteza que o cercavam. Mas rapidamente, a hesitação se desfez, substituída por uma urgência que os consumiu. Os lábios dele eram macios, surpreendentemente, e o beijo aprofundou-se, carregando a doçura proibida de um fruto roubado. As mãos de Lena subiram para os ombros dele, agarrando-se à sua camisa fina de hospital. Ele a puxou para mais perto, o corpo dele contra o dela. Ela podia sentir o calor que irradiava dele, o cheiro de suor e algo mais, algo masculino e inebriante. As pernas dela tremeram, e ela teria caído se ele não a estivesse segurando. Quando o ar se fez necessário, eles se separaram, ofegantes, os olhos se encontrando na penumbra. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante das bombas. Não podemos, Lena sussurrou, a voz embargada. Eu sei, ele respondeu, a voz rouca, mas ele não a soltou. Pelo contrário, puxou-a para um abraço. Apertado, o rosto dela escondido em seu ombro. Ela sentiu as batidas fortes de seu coração contra o peito dela. Era um som de vida em meio à morte. A partir daquela noite, a conexão entre Lena e Klaus tornou-se um segredo palpável, uma chama que eles protegiam com fervor. Os olhares que trocavam eram mais longos, os toques, embora breves, carregavam um significado que só eles entendiam. Lena se descobriu ansiosa pelos momentos em que ele acordava, para poder verificar sua febre, ou simplesmente trocar algumas palavras. Uma tarde, a enfermaria estava quase vazia. A maioria dos pacientes havia sido transferida, e alguns não haviam sobrevivido. Klaus seria liberado em poucos dias. O pensamento atingiu como um golpe no estômago. Ele iria embora. Voltaria para a guerra, para o perigo, e ela ficaria para trás. Ela estava trocando o curativo de Klaus, e o silêncio era tão denso que ela podia ouvir o próprio coração batendo forte. Ele estava sem a camisa, revelando um torso atlético, com cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas anteriores. Lena se concentrou na ferida, tentando ignorar a visão de sua pele quente sob seus dedos. Você está pensativa hoje, Lena, ele comentou, sua voz baixa. Ela suspirou. Você vai embora logo. Ele estendeu a mão e tocou a dela, que segurava a gaze. Os dedos dele entrelaçaram-se nos dela. Sim, ela ergueu os olhos para ele. E então, ele sorriu, um sorriso triste, mas com um brilho nos olhos. E então, vamos ter que nos encontrar de novo. Ou você vai ter que me visitar na frente de batalha. Lena sentiu um nó na garganta. É perigoso, Klaus. A vida é perigosa, Lena. Principalmente agora. Ele puxou a mão dela para perto do rosto e beijou seus nós dos dedos, um por um. O gesto foi tão íntimo, tão terno, que as defesas dela desmoronaram. Eu não quero que você vá, ela sussurrou, quase um lamento. Ele a puxou para mais perto, fazendo-a sentar-se na beira da cama. Seu corpo estava forte, e ela podia sentir cada músculo tenso sob a pele. Os braços dele a envolveram, e ela se aninhou contra ele, sentindo o cheiro familiar de sabão e homem, misturado com o suave cheiro de antisséptico. Eu também não. Quero ir, ele admitiu, a voz abafada contra o cabelo dela. Eu quero ficar aqui, com você. Quero que essa guerra simplesmente termine e que possamos, não sei, viver em algum lugar onde não haja bombas e gritos. Naquele abraço, no calor do corpo dele, Lena encontrou um refúgio, um breve momento de paz em meio ao inferno. Os dedos dela traçaram as cicatrizes em suas costas, sentindo a textura áspera da pele. Cada cicatriz era uma história, uma batalha vencida. O desejo que os consumia era uma força avassaladora. Eles eram duas almas solitárias, presas em um redemoinho de violência, que encontraram um no outro um vislumbre de humanidade e ternura. Klaus, ela começou, sua voz quase inaudível. Ele a beijou de novo, e desta vez não havia hesitação. O beijo era profundo, faminto, um reflexo da urgência que os dominava. As mãos de Klaus deslizaram para baixo, contornando a cintura dela, puxando ainda mais para perto. Lena arqueou as costas, seus lábios se abrindo para ele, a respiração se tornando irregular. Os dedos dele deslizaram sob a barra de seu vestido de enfermeira, subindo lentamente pela coxa dela. Um arrepio percorreu o corpo de Lena. Ela sentiu o calor da mão dele em sua pele, e um gemido escapou de seus lábios. Ela não se importava que estivessem em um hospital,
que o mundo lá fora estivesse em guerra. Naquele momento, só existiam eles dois. A mão dele continuou a subir, explorando a curva de sua coxa, até alcançar a barra de sua calcinha. Os dedos dele brincaram com a renda, e Lena sentiu um calor se espalhar por todo o seu corpo, concentrando-se entre suas pernas. Ela ofegou, e ele a beijou mais profundamente, como se quisesse absorver cada som dela. Ele a deitou gentilmente na cama, sem soltar seus lábios. O corpo dele estava sóbrio dela, e Lena podia sentir o peso musculoso de seu peito contra o seu. As mãos dela se esticaram e tatearam as costas dele, sentindo os músculos tensos sob a pele. Klaus se afastou um pouco, apenas o suficiente para olhar nos olhos dela. Seus olhos castanhos estavam escuros com desejo, e um sorriso lento e sedutor surgiu em seus lábios. Você é linda, Lena. As palavras dela estavam presas na garganta. Ela apenas conseguiu ofegar, sentindo o pulso vibrar em suas têmporas. Ele então beijou o pescoço dela, seus lábios traçando um caminho de fogo para baixo, parando no colarinho de seu vestido. Com um movimento suave, ele desabotoou os botões, um por um, revelando a pele pálida de seu colo. Os dedos dele roçaram a pele, enviando calafrios por todo o corpo dela. Tão macia, ele sussurrou, antes de beijar a pele exposta. Lena arqueou as costas, sentindo cada centímetro do corpo dele contra o seu. Os lábios dele continuaram a descer, e logo ela sentiu a boca quente dele em seu seio, por cima do tecido fino do sutiã. Ela gemeu, uma mistura de prazer e desespero. Ele se afastou um pouco, o sorriso ainda em seus lábios, os olhos fixos nos dela. Posso? Lena assentiu, sem palavras. Ela queria com uma intensidade que a assustava, mas ao mesmo tempo, a libertava. Com um movimento rápido, Klaus levantou o seu vestido, expondo suas pernas e as curvas de seu corpo. Seus olhos varreram o corpo dela, e um brilho de admiração surgiu neles. Ele então tirou sua própria calça, revelando a ereção tensa que mal cabia em sua roupa íntima. Ele a beijou novamente, suas bocas se unindo em um ritmo frenético. Suas mãos desceram para sua cintura, puxando-a para que ficassem ainda mais próximos. Lena sentiu a dureza dele contra ela, e um gemido escapou de seus lábios. Ele se posicionou, e com um suspiro de satisfação mútua, ele a penetrou. O encaixe foi perfeito, e Lena arqueou as costas, seus dedos se enterrando nas costas dele. Foi uma explosão de sensações, um alívio e uma paixão que a consumiram. Eles se moveram juntos, em um ritmo antigo e instintivo. O som de seus corpos se chocando e seus gemidos suaves misturavam-se com o som distante da guerra. Naquele pequeno pedaço de inferno, eles criaram seu próprio paraíso, um refúgio de intimidade e desejo. A cama do hospital, que testemunhava tanta dor e sofrimento, agora testemunhava um momento de puro prazer e conexão. A cada estocada, a cada suspiro, eles se perdiam mais um no outro, esquecendo-se do mundo lá fora, das sirenes e dos perigos. As mãos de Lena se enroscaram nos cabelos dele, puxando-o para mais perto, querendo sentir cada pedaço dele. Ela arranhou suas costas levemente, um sinal de sua própria paixão desenfreada. O clímax veio como uma onda, envolvendo-os em um êxtase avassalador. Eles ofegaram, os corpos tremendo em uníssono, antes de desabarem um sobre o outro, exaustos, mas conectados em um nível que transcendia as palavras. Nos dias que antecederam a partida de Klaus, eles roubaram cada momento que puderam. Pequenos toques, olhares prolongados, beijos roubados na despensa ou em cantos esquecidos do hospital. A tensão de sua iminente separação era uma nuvem sobre eles, mas também intensificava cada momento que passavam juntos. A noite antes de sua partida, eles se encontraram em um pequeno depósito de suprimentos, um lugar escuro e empoeirado, mas que oferecia a privacidade de que precisavam. Lena estava usando suas roupas civis, prontas para um eventual dia de folga que nunca vinha, e Klaus estava com seu uniforme, limpo e consertado, pronto para voltar à batalha. Eles se abraçaram em silêncio por um longo tempo, o cheiro de um no outro se tornando um consolo familiar. Lena podia sentir o coração de Klaus batendo forte contra o seu. Eu não sei quando vamos nos ver de novo, Klaus sussurrou, a voz rouca. Lena ergueu os olhos para ele, seus olhos azuis brilhando, com lágrimas não derramadas. Eu sei. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, seus polegares acariciando suas bochechas.
Eu vou te escrever, Lena, sempre que puder. Você vai me escrever de volta? Ela assentiu, um nó na garganta. Sempre. Ele a beijou, e desta vez o beijo era agridoce, cheio de despedida e promessa. As mãos dele desceram para as costas dela, puxando-a para mais perto. Eles se entregaram ao momento, ao desejo que não diminuía, mas sim aumentava com a iminência da separação. As roupas foram removidas apressadamente, jogadas no chão em um monte disforme. O corpo de Klaus era forte e ágil, e o de Lena, embora mais suave, era igualmente responsivo ao toque dele. Eles se uniram ali, em meio às caixas de suprimentos médicos, em um ato de desespero e amor. O ritmo era mais lento desta vez, mais intencional, como se quisessem prolongar cada segundo. Os sussurros eram de afeto, de promessas incertas em um futuro incerto. Ele beijou cada centímetro da pele dela que podia alcançar, e ela traçou cada músculo de seu corpo. Era um ato de consolo, de despedida e de esperança. Quando chegaram ao clímax, foi um suspiro uníssono, um lamento, um adeus. Eles permaneceram entrelaçados por um longo tempo, os corpos suados, o calor um no outro, sendo a única coisa que importava. Eu vou voltar para você, Lena, ele prometeu, a voz abafada contra o cabelo dela. Eu juro, não importa o que aconteça, eu vou voltar. Lena apertou mais forte, as lágrimas escorrendo silenciosamente por seu rosto. Eu vou esperar, Klaus. Sempre. Klaus partiu ao amanhecer, com a névoa cobrindo o campo de batalha. Lena observou ir, seu coração apertado no peito. Aquele adeus foi mais doloroso do que qualquer ferida que ela já havia tratado. Os meses que se seguiram foram uma tortura. Lena continuou seu trabalho, a guerra implacável em seu avanço. As cartas de Klaus eram raras, curtas, mas cada uma delas era um bálsamo para sua alma. Descreviam paisagens desoladas, a camaradagem entre os soldados e a constante ameaça da morte. E sempre, no final, a promessa de que ele voltaria. Ela respondia a cada uma delas, contando sobre o hospital, sobre a esperança de que a guerra terminasse logo, sobre a saudade que a consumia. Em suas cartas, ela se permitia ser vulnerável, expressando o medo e o amor que sentia por ele. Houve longos períodos de silêncio, quando Lena se pegava verificando o correio dia após dia, o coração na garganta. Ela ouvia as notícias dos avanços e recuos das tropas, e o medo de que algo tivesse acontecido a ele era uma sombra constante. Um dia, em meio ao caos de um hospital superlotado, uma carta chegou. A letra era familiar, mas o envelope estava amassado e manchado. O coração de Lena disparou. Era de Klaus. Ela abriu a carta com as mãos trêmulas. A caligrafia era mais fraca do que o habitual. Ele havia sido ferido novamente, dessa vez gravemente, e estava em um hospital em outro setor. Mas ele estava vivo. E na última linha, ele escreveu: "Estou voltando para você, Lena." É uma promessa. A esperança irrompeu dentro dela, brilhante e avassaladora. Ele estava voltando. O amor deles, forjado no fogo da guerra, havia sobrevivido. Lena pediu licença, algo quase impossível em tempos de guerra, mas a necessidade de vê-lo era mais forte do que qualquer regra. Ela viajou por dias, em trens lotados e veículos militares, por terras devastadas e cidades em ruínas. Quando ela o encontrou, ele estava pálido e fraco, mas seus olhos castanhos ainda tinham o mesmo brilho intenso que a havia atraído pela primeira vez. Ele estava deitado em uma cama de hospital, o braço enfaixado e a perna imobilizada. Lena correu para ele, as lágrimas finalmente escorrendo por seu rosto. Ela o abraçou com força, cuidando para não machucá-lo, sentindo o calor familiar de seu corpo. "Você voltou", ela sussurrou, a voz embargada. Ele sorriu, um sorriso fraco, mas cheio de amor. "Eu te prometi, não prometi?" Eles ficaram ali, abraçados, em meio ao caos do hospital, mas sozinhos em seu próprio mundo. A guerra ainda rugia lá fora, mas por um breve momento, eles encontraram sua paz. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria incerto, que a guerra deixaria cicatrizes profundas. Mas eles também sabiam que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa. O amor deles, nascido em um tempo de escuridão, era a luz que os guiaria para um futuro, esperavam, de paz.